Hoje eu estou aqui com o Carlos Eduardo Pereira, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Oi, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Então hoje vou entrevistar aqui o Carlos Eduardo Pereira, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado, Humberto. O Carlos, assim, Cara, te conheci pessoalmente lá na Flip, achei... Paraty, a gente já tinha conversado pelo Facebook, né? Você é sempre muito elegante, então agradeço você ter aceitado aqui elegante, o convite. E eu queria começar até falando, assim, como que eu fiquei sabendo da sua produção, né? Esse é o seu primeiro livro, você está concorrendo com um livro de estreia, né? Na categoria acima de 40 anos, né? Antes até de eu falar essa história, vamos falar o seguinte. Você falou até agora, a gente teve uma mesa agora com 8 dos finalistas do prêmio, e você comentou que você é um leitor tardio, né? Que você não é um leitor de ser um leitor que lê desde sempre, e que também começou a escrever tardiamente, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que a literatura entrou na sua vida, como que você falou, não, hoje assim, vou começar a escrever, vou me dedicar. Isso é uma vontade que você sempre teve e aí faltava oportunidade, como que... Não, eu nunca passou pela minha cabeça ser escritor, não era uma possibilidade para mim. Sim. Eu venho de uma família humilde, né, uma família pobre lá do Rio de Janeiro, do subúrbio, da Ilha do Governador. E assim, nem pobre nem rico, enfim, uma família lá normal. Mas para uma família normal como essa, você precisa pensar, em geral, se pensa no sustento futuro, uma profissão que pague as contas, enfim. E isso, trabalhar com cultura, não apenas ser escritor, mas sei lá, se eu traço, vou ser pintor, isso não é, ninguém passa pela cabeça da onde eu vim, de como eram as coisas por lá, isso não era uma possibilidade. E como você falou, eu não lia, não venho de uma família de leitores, não havia uma estante em casa cheia de livros, eu não li Monteiro Lobato. Ok, fui trabalhar e tudo mais, mas eu gostava de ler, E eu comecei a ler depois, na adolescência. Isso não veio, como eu te falei, não veio por conta de um incentivo, exemplo familiar. Lia-se muito pouco na minha casa, mas eu como adolescente, eu gostava de cinema, né? Assistia filmes e tal. E eu comecei a ler dos filmes que eu gostava, eu fui ver, baseado num livro e tal. E comecei a ler esses livros. Naquela ideia de adolescente, pensar, o que é melhor, é o livro ou é o filme? Né? E filmes de adolescente mesmo, eu fui ver O Exorcista, sei lá, O Iluminado, coisas do tipo, e comecei a ler. Daí eu peguei o hábito de ler livros policiais, enfim, comecei a ler, mas de vez em quando, não era nada muito forte. Aos 37 anos eu fiquei cadeirante, eu descobri uma doença que me limitou os movimentos e eu fui, enfim, aposentado no trabalho. A partir desse momento eu comecei a ter tempo, né? E nesse tempo, o que eu faço agora com esse meu tempo? Vou buscar pesquisar em mim o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. Cinema, ler, e de ler, vou fazer um curso. Lá no Rio tem uma escola de cinema que, à época, não era um espaço acessível, então eu não podia frequentar, porque as aulas se davam no terceiro andar, sei lá. E aí, nesse mesmo momento, havia uma oficina de escrita criativa. Fui para lá. Já que eu não posso fazer cinema, vou fazer uma oficina de escrita. Não quero escrever, mas eu gosto de ler. Aí, de uma coisa puxa a outra, enfim. Aí eu vim para literatura. Tá. Então, até aí voltando àquela história, por isso que eu deixei para agora, porque eu fiquei sabendo do seu trabalho numa oficina literária. Eu fazendo oficina com a Carola Saavedra. Carola, né? Foi a primeira que você fez também. Exatamente. E ela, além do meu texto, ela falava eu estava com um problema do narrador, primeira pessoa, terceira pessoa. E ela falou, o Carlos está lançando um livro, vai atrás dele, lê o livro dele. Eu acho que vai ser importante para você ver a solução que ele deu para o narrador dele, né? Então... Nós vamos falar do narrador, mas queria que você falasse um pouco desse negócio, então, da importância das oficinas literárias, né? Você falou um pouco aí na mesa e muita gente me fala, porque eu já fiz várias oficinas, fiz com a Carola, fiz com o Trevisan, e não é só pelo menos para mim, não vejo
que você não vai lá só para aprimorar seu texto, você vai para encontrar outras pessoas que vão ler o texto e ler o texto de outras pessoas e aprender a ler melhor, né? Além do que escrever. Então eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, exatamente. Tem esse déficit de leitura que você falou, falei na mesa também. E quando você vai, bom, acabei de falar ainda há pouco que estava na mesma época que estava o curso de cinema que eu não ia poder fazer, estava abrindo uma oficina e tal, e era justamente da Carola, uma oficina de romance, e na esquina da minha casa. Foi a primeira oficina que eu fiz dela, eu fiz umas 2 ou 3, e numa dessas, né, no grupo de estudos, que depois a oficina vai ficando algo mais específico e tal, mas sempre baseado na leitura de coisas novas, e ela vai trazendo, ela ou qualquer outro professor de qualquer outra oficina, traz leituras, traz oportunidades de textos que eu não teria acesso sozinho, porque eu não tenho essa base, como eu falei ainda há pouco. E foi nessa oficina, nesse grupo de estudos da Carola que surgiu Enquanto os Dentes. A gente vai levando, né, um material, né, 10 páginas, 10 laudas por semana, ela lê, retorna com... E assim foi fazendo. Durante esse período de alguns meses que ela recebia na casa dela essas pessoas, alguns ex-alunos e tal, surgiu esse livro, uma primeira versão desse livro. Eu sou super fã das oficinas literárias, eu ainda hoje faço. Sempre que eu tenho oportunidade, tenho tempo e tal, como eu disse, ao lado, na esquina da minha casa, tem um centro lá do Rio, que é a Estação das Letras, que é um local que respira literatura. Então tem sempre uma oficina, alguma coisa acontecendo lá. Sempre tem tempo e tem alguma coisa interessante, eu vou lá e assisto. A minha ideia, hoje em dia, é tentar ouvir e ler e descobrir coisas cada vez mais diferentes do que eu estou acostumado a ler. Estou lendo muito romance, então vamos fazer poesia, para ver se eu leio mais poesia. Então vamos fazer teatro, que é o caso agora. Enfim, as oficinas têm um papel muito importante para mim, que tem essas trocas, de leituras entre os colegas e tal, mas sobretudo porque é importante a gente se manter ligado para outras coisas que não aquelas que a gente gosta de escrever. Vamos tentar ler outras coisas para ver se escreve outras coisas, porque isso vai entrar no teu trabalho de alguma forma. Acho potente isso. Então, e falando um pouco do narrador do seu livro, talvez assim, até como eu fui para a sua obra com isso na cabeça, isso aí, cada leitor vai fazer uma leitura, claro, do livro, isso é uma coisa que me marcou muito assim, na leitura, é um narrador em terceira pessoa, né? Mas que é colado mesmo no personagem principal. Até ontem eu estava comentando com a Aline B, até falei que é como se fosse uma GoPro na cabeça do cara, né? Então, às vezes, depois você passa um tempo da leitura, até pensa, mas o livro é em terceira pessoa ou era em primeira? Porque às vezes é uma narração. Você conseguiu a intimidade, eu acho, ali da primeira pessoa com um narrador de terceira. Eu acho que o Henrique Rodrigues, que eu vi falando isso, que é uma coisa parecida com o Cristóvão Teza no Filho Eterno. O narrador dele. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa escolha do narrador, se desde o princípio você pensou então em fazer esse narrador em terceiro, ou você teve dúvida também, como que foi essa... Vamos voltar lá nessas oficinas da Carola, né? Um dos pontos que ela se bate muito é o narrador, né? Sim. Que ela, enfim, é um dos pontos-chave. O narrador é o mais importante num texto literário, né? Num livro, né? De ficção e tal. Porque é o cara que conta a história no teu ouvido. Senta aí que eu vou te contar uma história. Aconteceu isso, olha para lá, faz aquilo. O narrador, ele é parte fundamental, é uma das partes fundamentais de um livro, na minha forma de ver. Então eu sempre gosto muito dos narradores. O narrador, para mim, sempre é um personagem. Ele nunca é uma voz terceira onisciente. Nunca é. Ele tem que ter alguma personalidade, para mim. E para isso eu imagino, a primeira coisa que eu penso é me dedicar, me concentrar em ficar pensando quem é o cara que vai contar essa história e por quê. Porque senão tá contando à toa. Não, ele tem que ter um motivo. Então esse personagem, esse narrador, ele começou a povoar a minha cabeça, enfim, na minha cabeça. E ele não precisava aparecer no livro, ele não aparece. Ele é um membro que veio dessa família ou de outra família semelhante, entende mais ou menos o que está acontecendo, talvez tenha passado por isso também. Enfim, é uma pessoa muito próxima e que entende aqueles sentimentos, aquela situação. Entendido quem é esse narrador, vamos usar esse cara. Ele podia ser o próprio personagem, tá bom, ele que vai contar a sua história. Mas aí eu talvez afastasse um pouco o leitor, do tipo, olha, vou contar coisas aqui de alguém que ele viveu aquelas experiências. Então ele narrando em primeira pessoa e falar, eu sou cadeirante, eu ando pelas ruas do Rio de Janeiro, olha como é difícil a minha vida.
o leitor pode olhar isso com algum distanciamento, tipo, olha, realmente é difícil a vida dele, ou boa, ou ruim, não importa. Eu queria que tentasse trazer esse leitor para mais para perto. Então é como se fosse uma GoPro, gostei dessa imagem. Um narrador que viesse, chamasse o leitor, vem aqui, dá uma olhada para este livro, para esta situação, e não para aquela que aquele cara viveu. A minha intenção era justamente tentar atrair o leitor, e acho que com um narrador de terceira pessoa, mas desde que seja um narrador próximo do personagem. Acho que esse efeito acontece. E uma coisa que você conseguiu muito bem também foi trazer mesmo o leitor para o nível de visão do cadeirante, né? A gente enxerga assim, coisa que quem nunca passou por uma experiência de ficar numa cadeira de rodas não pensa, não imagina as dificuldades, né, de coisas básicas, de coisas simples, sim. E da visão de mundo de outro ponto de vista, né? Um ponto de vista bem assim, é um ponto de vista mais baixo, e a gente vê o mundo a partir dessa outra perspectiva. Tudo que a gente espera na literatura, o que muito se ouve, é que surja algo novo e tal. As histórias não são novas, elas sempre já estão contadas, está tudo aí, né? Desde sempre. Não adianta que eu não vou criar uma história inédita, isso nem é o objetivo. Claro. O que a gente pode fazer, então, já que tudo já foi contado, é relaxar, não tem problema, então conta de novo. Sim. A ideia é tentar fazer... Como você vai contar essa história? Tenta fazer essa história soar de uma maneira que seja única, soar de uma maneira que seja única. Sim. Eu sou cadeirante há alguns anos e essa experiência de tornar-me cadeirante, eu não sou de nascença. Sim. Eu estou há 8 anos cadeirante. Tá. 8 anos. E isso para mim, ou seja, eu tenho 1,88 m. Eu vi você tem uma determinada perspectiva de vida. Sim. Quando você passa a andar sentado, as coisas mudam. E para a literatura é interessante um olhar diferente, né? Nesse caso literal, que eu olhava de outro ângulo, mas uma maneira ligeiramente diferente do que você vê. Então você vai descrever uma situação qualquer. Hoje eu olho para uma maçaneta diferente, de outra forma como eu olhava antes. Você de pé, você abaixa e pega a maçaneta. Eu não, eu levanto o braço. Talvez isso, é sutil, é bobagem, que bobagem isso. Mas no texto talvez isso faça alguma diferença. É uma questão de perspectiva mesmo. Enfim, é para dar aquela história de personalidade que eu falava ao personagem, ao narrador. Ele vê desse jeito aqui. E eu não preciso ficar explicando. Porque é muito chato, né? Você na literatura ficar explicando. Não, veja bem, esse camarada, ele é cadeirante, portanto, ele... Não, mostra ele fazendo, vamos tentar fazer isso. Só que ele vai fazer do jeito dele, vamos tentar mostrar o jeito dele. Me marcou muito também o que você fala, né? A partir do momento que a pessoa fica cadeirante, no livro o personagem é um acidente, né? Sim. O cara engorda e não tem como ele entrar numa farmácia e pesar na balança, né? Então é coisas tão banais e que você fala, puta, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? Essas dificuldades então, esses lances de nunca tinha pensado nisso são tais das chavinhas que eu estava falando ainda há pouco. É uma perspectiva diferente que eu posso usar da minha experiência pessoal e falar, talvez isso seja interessante. Como é que faz para, sei lá, se pesar? Talvez as pessoas nunca tinham pensado nisso, porque até outro dia eu também nunca tinha pensado. Até que eu falei, caramba, como é que faz? Aí me disseram como é que faz. Não tem muito como fazer, como pesar não, mas de qualquer forma é mais ou menos isso mesmo, se olhar no espelho e ver se você está mais gordo ou mais magro. Bom, e é lógico, né? Toda a literatura, a gente tem... você usa a sua vivência, a sua experiência pessoal, a sua experiência de vida, entra na sua literatura, né? Não necessariamente uma autoficção, você não precisa falar de você como o seu personagem, por exemplo. Então você usa a sua experiência de cadeirante, a sua experiência de ser negro, você estudou em colégio militar também, né? Militar. E só que o personagem é homossexual, né? Tem um problema e o livro todo, né? O livro ele se passa uma tarde ali, né? Um dia tarde, que o rapaz, o cara tá voltando para casa dos pais, né? Então ele por puro fracasso, né? Ele a vida dele fracassou e ele é obrigado a voltar para a casa daqueles pais, do pai principalmente, onde ele sempre teve um atrito muito grande, né? Pelo pai ser rígido, um militar, e ele homossexual, ligado ao teatro. Interesse nas artes, coisa impensável. Sim, Então,
É isso, assim, eu acho que a Carola mesmo chegou a mencionar comigo que você, em alguma entrevista que você foi dar, bom, porque você chega lá, escreveu um livro sobre cadeirante, negro, o cara fala, e aí eu já acharia que você era homossexual, né? Sim. As primeiras perguntas são sempre nessa, é autobiográfico, né? Aí eu ficava um pouco grilado com isso lá no início, mas isso foi só no primeiro momento. Porque sim, como você falou, a gente sempre que escreve ficção, sempre, necessariamente, a gente coloca as nossas ferramentas ali. Falamos ainda há pouco que a maçaneta, a referência de cima ou de baixo, a mão, que ângulo que pega, é uma referência, é uma experiência pessoal minha. E que me interessava colocar no personagem. Mas tem outras experiências minhas que não entraram ali. E tem outras que estão ali que não são minhas. E são percepções minhas. Mas é isso, sempre que se faz ficção, talvez o fato de ser cadeirante, estar numa cadeira de roda, seja uma característica mais visível, né? Porque as pessoas de cara batem o olho e falam, bom, esse cara tem dificuldade de locomoção. Né? Mas tem outras pessoas que têm outras dificuldades que não aparecem, não são tão visíveis. E ok. Mas sim, tem até essa história de achar que é autoficção, mas isso não me incomoda, não. Sim. E a literatura, ela fica mais profunda e a chance dela tocar o outro é maior, justamente como quando você vai falar de coisas que batem em você, que coisas suas, e você usar essa sua experiência particular para tocar em pontos universais, né? Em pontos que Se viram para você e te encomendam ou te pedem, poxa, Humberto, escreve aí, faz um conto aí de um astronauta em Marte. Bicho, você nunca foi a Marte, mas você tem que trazer experiências suas para saber como é que é um cara em Marte. É isso. A Carola mesmo, ela falou na oficina, de um cara que fez uma vez aula com ela, e o cara, ele era homossexual, ele é homossexual, e ele escreveu um livro, o personagem era um garanhão que comia todas, um machão. E aí ela chegou pra ele e ela falou assim, esse seu personagem, ele não me engana, ele é gay. Aí o cara assim, mas como? E ela não sabia que ele era gay. E aí ela, mas como? Porque aí ele falou para ela, não, porque eu sou. Ela falou, então, tá aí, você não quer, por mais que você queira criar um personagem completamente diferente, a sua experiência pessoal tá aí. Tá explicado. Tá lá dentro, né? A nossa experiência tá sempre ali. Basta a gente ter a ideia, talvez o segredo seja ter consciência ou não daquilo que você está usando. É bom que tenha, para que a coisa flua de uma forma mais orgânica e tal. E se por acaso saltar algo que seja artificial, você limpa ou tenta arrumar uma solução mais interessante. Mas problema algum, acho que sempre se coloca em toda peça de ficção, você sempre se coloca nela, mais ou menos, em maior ou menor intensidade. Isso não é um problema, pelo contrário, ele é necessário. E como que você está de projetos, novos planos para fazer outro romance? Estou escrevendo outro romance, estou no meio de um outro romance, e que não estou nem tão produtivo agora não. Em geral eu escrevo com mais enfim. Mas agora com o livro também concorrendo, esse livro tem que ter o tempo dele, né? De você... Precisa, realmente. Agora que você vai, né, continuar nessa batalha com esse livro mais um pouco. Porque ele acaba demorando um pouco mais de tempo, aí você acaba se dedicando a um livro que já está pronto, está rodando e precisa mesmo, né? A gente tem que botar energia nele ainda. Mas esse segundo projeto, esse projeto novo e tal, ele também passa por essa questão familiar e família, de assuntos que me tocam e tal. Só que eu tô dando um tempinho nele, porque nós estamos vivendo um momento mais nesse período eleitoral e tal. Eu não quero ficar tão contaminado. Tão contaminado, talvez, porque esse livro tem uma parte que se passa no hoje, no presente. Eu não quero que isso fique... Eu quero dar um tempo dele um pouquinho, estou fazendo outras coisas e daqui a pouco eu retomo. E o que você tem lido? O que você gostou ultimamente? Como eu estou escrevendo. Em geral, quando eu estou escrevendo, eu não gosto muito de ler, não. No momento... Porque escrever, a gente começa a escrever muito antes de digitar, né? A gente vem com um projeto, a gente vem aí depois passa para a fase de anotações e tudo mais e tal. Chega um momento que você fala, vou começar a escrever. A partir desse momento, eu dou um tempinho nas leituras de ficção. Eu vou ler outras coisas, vou ler ensaio, vou ler não ficção de uma forma geral. Mas dessa vez eu estou fazendo diferente, eu estou lendo ficção, só que eu não estou, uma coisa que eu não fazia antes, eu não estou terminando os livros, eu estou lendo alguma coisa do livro. Eu estou lendo uma parte dele, até eu falando, tá bom já. Então eu estou com vários livros abertos, leituras começadas. Mas
vou retomá-las mais à frente. Sim, leu da Carola novo já? Já, não, esse eu terminei, porque o da Carola a gente precisa ler, porque... Não, é claro que há exceções, né? Tem livros que eu li de cabo a rabo, mas já li, excelente livro. E é muito legal o jeito que ela mexe com os narradores também, né? Então, ela tem uma habilidade, não é de hoje que ela faz, nos trabalhos anteriores dela, ela já fazia ela tem uma investigação acerca do narrador, e isso, enfim, aquela história que a gente falava ainda há pouco, que ela transmite pra gente, e a gente acha o nosso caminho também de trabalhar os narradores e tal, conforme o nosso interesse. Mas sim, um trabalho dela que acaba instigando a gente. Sim, legal. Bom, então o livro do Carlos eu já fiz resenha no canal, vou deixar o card aqui para vocês. Aqui na entrevista a gente acaba falando mais do processo criativo, até não falamos tanto da obra, mas tem o vídeo na obra. E a Tami, do Literatami, acabou de gravar aqui também um vídeo com o Carlos, onde ela explorou de forma magnífica os aspectos mais do livro também. Então, se ela já tiver lançado, eu deixo aqui na descrição também, eu deixo o card aqui em cima para vocês verem. Carlos, prazer falar com você, é sempre legal te encontrar. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Tchau pra vocês, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.